Será que nós não estamos coatizando o céu? Rapaz, tá certo isso? Como assim? Será que nós não estamos amando mais a recompensa do que Jesus? Ou mesmo transformando a ideia celestial numa meritocracia espiritual apenas? Vazia? Olá, meu nome é Gabi Melo, esse é o meu canal Gabi Melo, uma mente borbulhante. De começo já quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal também e ativar o sininho para receber as notificações. Aqui a gente está sempre compartilhando articulações de uma mente cristã borbulhante, relacionando ideias e conceitos de filosofia, sociologia, psicologia, de tudo um pouco. E fica aqui com a gente até o final para a gente pensar juntos sobre isso. Será que atualmente, na nossa sociedade moderna, a gente não está transformando o céu apenas em um objetivo, em uma competição, em um produto, um fruto do nosso próprio ego? É muito fácil para a gente olhar com os nossos olhos de agora para a Bíblia, em alguns trechos dos discípulos, em alguns trechos do que os evangelhos nos contam que Jesus viveu com os discípulos e com as pessoas, e condenar eles. Até mesmo para momentos da nossa história, como na sociedade medieval, na Idade Média, sobre as indulgências em que se vendiam terrenos no céu. E nós acharmos isso um absurdo, isso é algo tão distante, que talvez isso está muito mais próximo do que a gente imagina. E se eu te dissesse que existe uma forma de idolatria muito comum no meio cristão, no meio gospel, que continua tornando o nosso ego como o centro e não Jesus? Eu cresci na igreja e algumas frases assim são muito comuns e elas até carregam um fundo de verdade. Mas hoje aqui a proposta é a gente analisar elas com uma reflexão um pouco crítica, uma análise com a intenção e o coração delas. Por exemplo, você já ouviu a frase: no céu vão haver moradas, então algumas pessoas vão ter mansões maiores, enquanto outras vão ter ali umas casinhas mais simples. Ou tá aí, mais uma pedrinha para minha coroa lá no céu. Minha coroa lá no céu, ela tem mais pedrinhas do que a do outro. Tem mais pedrinhas do que a tua, né? Foi lá e tive junto com tal pessoa, participei do batismo de tal pessoa, pude acompanhar aquilo, então essa alma, ela é minha lá no céu. Ela conta como pedrinha na minha coroa. E aí existe até uma certa competição de quem serve mais, quem produz mais, quem trabalha mais. E assim, não estamos negando o fato de que próprio Jesus disse. João 14, Jesus disse assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, vou preparar-vos um lugar. Paulo também, ao falar sobre essa ideia de carreira celestial, da jornada que nós levamos aqui, de todo o sacrifício, ele também cita 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, porque de fato nós estamos numa jornada aqui que exige sacrifício, que existe foco. O próprio Jesus, né? O livro de Hebreus fala que ele focando na recompensa que estava proposta, na alegria que estava proposta. Então sim, no céu nós teremos uma coroa, nós teremos um galardão, nós teremos uma corrida, uma linha de chegada, assim como se existe hoje nas corridas, né? Estamos competindo pela medalha e pela banana. Em Hebreus também fala e nos incentiva a isso, inclusive. Hebreus 12, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, o problema não é existir e ter recompensa, galardão, coroas, mas o problema começa quando, de repente, essas recompensas e essas promessas, elas estão ocupando o lugar que é exclusivo de Jesus. Porque existe uma diferença muito grande entre eu quero Jesus, somente a Jesus quero a sua presença, e eu quero Jesus porque ele pode me dar algo. Eu quero Jesus por aquilo que eu posso ter com ele, ou eu quero Jesus porque ele carrega o seu combo da recompensa. Porque aí a lógica se inverte e talvez nós estejamos voltando àquelas práticas que eu falei antes, da indulgência, e ver Jesus como um mero investimento. Então o meu tempo gasto não é em conhecê-lo, mas é no que eu estou investindo. Jesus é um capital ativo, é o retorno que ele pode me dar. Então a ideia de
coatizar, de capitalizar o céu, de capitalizar a presença de Deus, é pensando no retorno do meu investimento como o principal, como o meu objetivo principal e não apenas a sua presença. Ao ver os relatos da véspera da Páscoa, Jesus está com os discípulos e eles começam a discutir sobre quem seria maior dentre eles. E esse relato está lá em Lucas 22, que fala assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. E naquele momento, isso me causou uma estranheza. Poxa, eles estavam com Jesus. Nos últimos momentos de Jesus antes da crucificação, nos últimos momentos de Jesus, ainda como o cordeiro, né? Não como o leão que depois ele ressuscitou e esteve, mas quase seus últimos momentos aqui na Terra. E eles estavam com uma discussão tão fútil, né? De quem que é o maior, quem que é o melhor. E o Senhor falou muito ao meu coração que muitas vezes nós também estamos assim. Na presença de Jesus que habita em nós, a presença do Senhor está ali conosco e nós estamos tão focados em outras coisas, né? Focados talvez nas ruas de ouro, coisas que parecem tão pequenas, inúteis, que parece lixo, que parece latão comparado com a presença de Jesus. Mas existe uma coisa, nós não conseguimos separar a nossa constituição, né, o nosso ego da nossa espiritualidade muitas vezes. Nós ainda estamos dentro desse corpo, dessa carcaça que carrega o espírito dentro, mas o ego constantemente ele luta para sobreviver e muitas vezes dentro da rotina da igreja, muitas vezes dentro da rotina da nossa visão celestial, do nosso relacionamento com Deus, e acaba que estando inseridos numa cultura que tem uma lógica de sobressair esse ego, que tem uma lógica de valorização do eu excessiva. É impressionante, né? Nós tentamos trazer esse mesmo pensamento, mesmo que inconscientemente, mesmo que involuntariamente. Nós tentamos trazer a lógica da meritocracia, da posição, do status, do reconhecimento, a lógica da competição, do destaque, da comparação. E isso nos leva a um ponto crítico. O Evangelho ele trata de graça e não de mérito. O Evangelho trata de misericórdia e não de merecimento. Existe uma parábola que Jesus conta que ela é muito preciosa, assim, muito rica, e que eu queria trazer para compartilhar com vocês para esse tema. É a parábola do filho pródigo. Muitas vezes nós olhamos muito mais para o filho pródigo, para o coração do pai que volta e se alegra, mas existe um personagem principal e que muitas vezes ele se parece mais com nós do que o filho pródigo, que é o irmão mais velho. Esse irmão mais velho ele tem exatamente um perfil de nós, cristãos, crentes de longa data. Aqueles que já estão envolvidos na obra do Senhor, aqueles que já estão servindo, aqueles que já estão colaborando e que estamos ali na rotina, envolvidos nas atividades da casa do Pai, diariamente em convívio com o Pai, mas que muitas vezes apresentamos o mesmo coração, a mesma mentalidade que o irmão mais velho. Porque o irmão mais velho, ao ouvir, né, a Bíblia relata que ao ouvir os sons da festa, quando ele estava retornando para casa depois de um dia de trabalho, ele descobriu que o seu irmão havia retornado, aquele que estava perdido, aquele que a Bíblia relata, né, estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Pensa a angústia que o pai compartilhava com relação ao todos os dias acordar e pensar como que estava seu filho. Pensa o sofrimento que aquele filho passou e o coração do irmão, o que ele faz? Ele se fecha. Na verdade, ele não se fecha ali, ele só é exposto ali. E em Lucas 15, ao contar essa parábola, diz assim, mas ele se indignou e não queria entrar. E então ele começa um discurso com o pai dele para justificar e argumentar o porquê da atitude dele. E ele diz assim, há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. O problema do irmão nunca foi obedecer, nunca foi servir, nunca foi estar disposto ao trabalho. O problema era o coração e a motivação dele. O problema foi acreditar que tudo isso, que a sua obediência e o seu serviço, os tornavam mais digno do Pai, mais digno das recompensas. E isso expôs um coração que não estava junto ao Pai por amar a sua presença, por amar o Pai, por
entender que tudo que era do pai era dele, e nem mesmo conhecia o coração do pai. Por que filho, ao conhecer o coração do seu pai, saber que seu pai está angustiado com um irmão que se perdeu, não vai se alegrar também? Poxa, toda aquela angústia foi embora. Poxa, o meu coração também se alegra com isso, de graça, de misericórdia, porque agora o meu pai e o meu irmão, nós estamos todos reunidos. Mas não, é um coração que se fechou, que se indignou, como nós lemos ali, porque, poxa, olha tudo que eu fiz e eu não sou mais digno, e você não me valorizou, e eu não mereço mais do que ele. Ele estava servindo, mas não era por amor. Ele queria um reconhecimento moral. Ele estava servindo, ele estava à mesa junto com o pai, mas ele não amava a presença do pai. E esse mesmo coração aponta para um tipo de idolatria que ainda está presente dentro da igreja atualmente, que é a idolatria do mérito, a idolatria do eu, do ego, do orgulho, a idolatria da meritocracia. O irmão mais velho não suportou a graça, porque a graça destrói qualquer espírito de superioridade. Ele não suportava a ideia de que o indigno, de que aquele que havia jogado fora antes a herança, ele era digno, ele era igual em amor, que ele poderia receber o mesmo amor, o mesmo perdão, a mesma misericórdia, que ele tinha acesso à mesma recompensa, que ele tinha acesso aos mesmos bens do seu pai. Uma outra passagem que confronta também essa mesma perspectiva está escrita em Mateus 20, que é uma parábola dos trabalhadores da colheita, que o senhor da colheita ele sai ao longo do dia e ele recruta, diversos trabalhadores em períodos diferentes do dia, alguns pela manhã, alguns pela tarde e alguns até no final da tarde. E no momento do pagamento, ele paga a mesma coisa, porque lá de manhã ele tinha prometido aquela recompensa, aqueles que estavam trabalhando de manhã aceitaram trabalhar para aquele valor. Mateus 20, 12. Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós. E a resposta do senhor da vinha é assim: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? E mais pra frente diz: ou são maus os teus olhos, porque eu sou o bom. Ou seja, aqueles que começaram, eles não estavam sendo injustiçados. Como é que é? O acordado, o combinado não sai caro. Aquilo tinha sido combinado desde o começo. Mas eles ficaram revoltados porque, poxa, eu trabalhei mais e vou receber a mesma quantia daqueles que trabalharam depois. E na verdade isso é o evangelho. É uma graça. O escândalo da graça não é que Deus é injusto. O escândalo da graça é que Deus é misericordioso. E o orgulho humano não suporta isso. E o reino é uma ideia completamente oposta. Porque diante da santidade, da soberania de quem Deus é, não existem quase merecedores. Não existe ninguém que se compare a quem Deus é em quesito de santidade. O que existem são todos pecadores iguais, indignos, que receberam graça. Romanos 3 até diz isso. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, não são alguns, são todos. E aqui eu queria destacar para mim um dos melhores livros que eu já li, assim, obviamente, sem ser a Bíblia, mas um livro que é transformador, que é Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, um título que fala do pior pecado que existe. Lewis aponta que o orgulho é o pior pecado, porque ele é o estado de mente completamente oposto a Deus. Diante de Deus, nós não conseguimos nos achegar sequer de uma maneira igual. Enquanto o orgulho, ele é um estado de mente em que se acha superior. Ele quer ser mais que os outros. Ele é competitivo por natureza. Ele não se contenta em ser rico, mas ele quer ser mais rico do que alguém. Ele não se contenta em ser belo, mas ele quer ser mais belo que alguém. Ele não se contenta em ser bom, produtivo, em ter um destaque, mas ele quer ter um destaque maior que o outro. Ele quer ser melhor que o outro. Então, ele quer sempre olhar de cima para baixo. Porém, diante de Deus é impossível olhar de cima para baixo. Nós sempre estamos numa posição de inferioridade diante de Deus, diante da sua grandeza, diante da sua beleza, diante do seu tamanho. Então, nós precisamos humildemente nos achegar diante de Deus. Lewis também destaca que o diabo ele não se importa de você abrir mão de outros pecados
desde que você tenha então o orgulho. Isso dentro de um contexto de religiosidade. Por exemplo, você abriu mão de algum vício, mas em troca você teve um orgulho. Inclusive o orgulho ele pode ser até uma motivação para você abrir mão de algum vício. Por exemplo, eu sou bom, eu sou melhor que os outros para ter tal vício, para ter tal fraqueza. Lewis compara o orgulho até a um câncer, como se fosse assim algo grande demais, uma doença que corrói por dentro, muitas vezes silenciosa, mas que mata muito rápido. Uma forma disso tá se infiltrando dentro das nossas vidas, mesmo no contexto de igreja, mesmo no contexto da religião, seja querer mais honra, mais destaque, servir mais, tudo isso para provar que eu sou melhor, tudo isso ainda embasado no orgulho. Isso é extremamente perigoso, porque o evangelho nunca foi sobre serviço, sobre pessoas querendo ser grandes diante de Deus. O centro do evangelho é e sempre será Jesus. Não pode ser o centro da minha motivação alguma recompensa. Eu tenho que estar focado em Cristo, porque inclusive em João 17, quando Jesus está orando, ele fala, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti. O centro é e sempre será Jesus, Jesus, Jesus. A vida eterna não é apenas um período, uma duração infinita. É relacionamento, é comunhão, é contemplação. E aqui então fica uma reflexão muito importante. Existem recompensas, como nós já falamos, mas e se não existisse? Eu ainda teria a alegria de ir para o céu, eu ainda me alegraria da mesma forma. E chegando lá no céu, o que é muito provável que eu encontre talvez alguma pessoa que me feriu, que me magoou, isso em algum momento diminuiria a minha satisfação de estar no céu com Jesus? Ou eu só estou tão preocupado com Jesus, contemplá-lo, com olhar para Ele, que todo o resto se ofusca? Eu vivi aqui na terra buscando adoração, buscando contemplação, buscando viver ao olho dele, a audiência de um. Então apenas o céu é a realização plena disso. Apocalipse nos fala, de que os 24 anciões estão adorando 24 horas por dia, 7 dias por semana, e eles lançam suas coroas. Então a Bíblia ele não nega a existência de coroas, a existência de um galardão, a existência de uma recompensa, mas até elas servem para a adoração, porque elas voltam àquele que nos entregou. A recompensa está em Cristo. A recompensa é Ele. Tudo é dele, tudo volta para Ele. Então, no fim, quando nós chegarmos diante de Deus, nós não vamos ter um currículo espiritual para mostrar para Ele, um currículo de desempenho, nós não vamos ter uma carteira de investimento, nós vamos querer de volta as nossas transações, vamos querer de volta, o nosso débito na conta. Na verdade, o céu vai ser o lugar onde o nosso ego finalmente vai morrer e vamos poder contemplar o Cordeiro que é digno, ao único que é maravilhoso e que é perfeito. E aqui, então, queria deixar uma pergunta para você. E se você chegasse no céu e tivesse alguém que te feriu, isso diminuiria a sua alegria de estar no céu? Tem algum outro ponto que você gostaria de compartilhar? Já aproveita, compartilha, curte o vídeo também. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima!